Eu estava na biblioteca quando uma mulher colocou um bilhete no meu livro. A menina que você cria não é sua neta. Sua filha mentiu. Meu coração parou. Eu havia segurado Sofia nos braços quando ela nasceu. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Se você está gostando dessa história, deixe seu like agora e se inscreva no canal. E me diz de que cidade você está nos ouvindo. É imensurável a felicidade que sinto em saber que nossas histórias estão indo para vários locais especiais do nosso país e afins. A luz da tarde entrava pelas janelas altas da Biblioteca Pública de Ouro Preto, desenhando padrões dourados sobre as mesas de madeira escura. Era uma terça-feira comum, daquelas que eu esperava a semana inteira. Meu grupo de leitura se reunia ali há quase 10 anos, sempre às 14h, sempre nas mesmas cadeiras gastas perto da seção de literatura brasileira. Eu me chamo Beatriz Nunes, tenho 65 anos, e durante 35 deles fui professora de literatura em escolas públicas desta cidade histórica que amo. Aposentei-me há 7 anos, logo depois que meu marido Antônio faleceu de ataque cardíaco. Desde então, minha vida tem sido previsível, tranquila, construída em torno de pequenas rotinas que me mantêm de pé. O grupo de leitura às terças, a missa aos domingos, os cuidados com meu casarão colonial de 3 séculos e, principalmente, criar minha neta Sofia. Sofia tem 12 anos agora. Olhos verdes que brilham quando ela descobre uma palavra nova, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo meio torto que ela insiste em fazer sozinha. Ela mora comigo desde que nasceu. Minha filha Júlia, que hoje tem 40 anos, sempre teve uma vida itinerante, fotógrafa freelancer, dizendo sempre que precisava encontrar seu caminho, explorar o mundo, não ser engolida pela rotina. Quando Sofia nasceu, Júlia tinha apenas 27 anos e o pai da criança havia desaparecido antes mesmo do parto. Foi um período difícil. Júlia voltou para casa grávida, assustada, vulnerável de uma forma que eu não via desde que ela era pequena. Eu a acolhi, é claro. Preparei o quarto, comprei o berço, li todos os livros sobre cuidados com bebês que consegui encontrar. Lembro da noite do parto como se fosse ontem. Júlia quis parto domiciliar, disse que não confiava em hospitais, que queria algo natural e íntimo. Contratamos Dona Carmen, uma parteira respeitada na região. Foi uma noite longa, tensa, cheia de gritos e orações. Quando finalmente ouvi o choro do bebê, senti meu coração explodir de gratidão. Segurei Sofia nos braços ainda nos primeiros minutos de vida dela. Tão pequena, tão perfeita, com aqueles olhos que mal conseguiam abrir. Júlia estava exausta, pálida, quase não conseguia segurar a filha. Fui eu quem deu o primeiro banho, quem a embalou na primeira noite, quem acordava de 3 em 3 horas para alimentá-la. Júlia ficou em casa por 4 meses antes de anunciar que precisava voltar a trabalhar, que estava sufocando, que não podia perder sua identidade como artista. As viagens começaram de novo. Primeiro fins de semana, depois semanas inteiras, depois meses. Sofia ficou comigo. É temporário, mãe, Júlia dizia sempre. Só até eu me estabilizar. 12 anos depois, o temporário ainda não acabou. Não que eu me importe, entenda bem. Sofia é a luz da minha vida. Ela me deu propósito quando Antônio morreu, e a solidão ameaçava me engolir. Juntas, criamos nossa rotina. Café da manhã às 7, ela me ajuda a fazer pão caseiro aos domingos. Fazemos lição de casa na varanda, enquanto o sol se põe sobre as montanhas de Minas. Lemos juntas antes de dormir. Ela me chama de vovó, mas eu sei que sou muito mais do que isso. Sou quem seca suas lágrimas, quem assina o boletim escolar, quem conhece suas amigas pelo nome, quem sabe que ela tem medo de trovão e adora brigadeiro de colher. Sou, em todos os sentidos que importam, a mãe que ela conhece. Júlia visita. Uma vez por mês, talvez 2 quando está passando pela região. Há 8 anos ela se casou com Marcelo Duarte, um empresário de eventos de Belo Horizonte, 15 anos mais velho que ela. Homem de sorrisos largos e apertos de mão firmes demais. Sempre me pareceu controlador, mas Júlia jurava que ele era seu salvador.
que tinha tirado ela da depressão e do sentimento de fracasso. Marcelo sempre foi gentil comigo, superficialmente, mas notei como ele olhava minha casa fazendo contas mentais, como comentava que é muito espaço para uma pessoa sozinha, como sugeria que eu poderia facilitar minha vida morando em algo menor, mais moderno. Nos últimos 6 meses, algo mudou. As visitas de Júlia ficaram mais frequentes, mas também mais estratégicas. Ela começou a mencionar que Sofia estava crescendo e precisava conhecer Belo Horizonte melhor, conviver com os pais, ter uma estrutura familiar nuclear. Marcelo falava sobre escola particular bilíngue, sobre as oportunidades que poderiam oferecer. 3 semanas atrás, Júlia pediu uma série de documentos: certidão de nascimento de Sofia, histórico escolar completo, carteira de vacinação. Disse que era só para organizar uns papéis. Meu estômago se revirou com um pressentimento que não consegui nomear. Sofia percebeu também. Começou a ter pesadelos, acordava assustada, perguntando se ia ter que ir embora. Nunca, meu amor, eu dizia, abraçando-a forte. Esta é sua casa. Você fica aqui comigo enquanto quiser. Mas por dentro, um medo gelado começou a crescer. E então chegou aquela terça-feira. Eu havia chegado à biblioteca 20 minutos antes do grupo de leitura, como sempre faço. Gosto de escolher um livro novo para folhear, deixar que o cheiro de páginas antigas me acalme. Naquele dia, escolhi um exemplar antigo de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Um dos meus favoritos, já havia lido 3 vezes, mas a magia daquela prosa nunca envelhece. Sentei-me na minha mesa habitual, perto da janela que dá para a praça. Abri o livro na primeira página, onde a famosa frase de abertura sempre me arrepia. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Foi quando senti a presença dela. Uma mulher se sentou na cadeira ao meu lado, com movimentos calculadamente casuais. Ela tinha uns 45 anos, talvez 50, cabelos escuros presos em um coque elegante, vestia um blazer azul marinho sobre blusa branca. Óculos discretos de armação dourada. O tipo de pessoa que passa despercebida em qualquer ambiente profissional. Ela não me olhou diretamente. Pegou um livro da mesa, Grande Sertão, Veredas, e o abriu como se estivesse genuinamente interessada. Mas percebi suas mãos trêmulas. Então, com um movimento rápido e fluido, ela deslizou um papel dobrado entre as páginas do meu livro. Meu coração pulou. Olhei para ela, confusa, mas a mulher manteve os olhos fixos no próprio livro. Seus lábios se moveram quase imperceptivelmente. Leia. Não reaja. Com dedos que começavam a tremer, desdobrei o papel sob a mesa, mantendo-o escondido. A letra era firme, escrita em caneta azul. Senhora Beatriz Nunes, não reaja. Sorria e continue lendo como se nada tivesse acontecido. A menina que a senhora cria há 12 anos não é biologicamente sua neta. Sua filha Júlia mentiu. Eu tenho provas médicas irrefutáveis. Encontre-me na Praça Tiradentes às 15h30, no banco em frente à Casa dos Contos. Venha sozinha. Não mencione este bilhete a ninguém, especialmente não a sua filha. A senhora precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Eles estão planejando algo. Sofia está em perigo. Doutora Helena Carvalho, psicóloga infantil. CRP 04XXX. Li o bilhete 3 vezes. 4. As palavras dançavam na página, recusando-se a fazer sentido. Não é biologicamente sua neta. Impossível. Absurdo. Eu estava lá. Vi Júlia grávida. Vi a barriga crescer. Segurei Sofia segundos após o nascimento. Vi o cordão umbilical sendo cortado. Aquilo era... Não podia ser. Minha respiração ficou curta. A biblioteca começou a girar levemente. Segurei a borda da mesa, forçando-me a manter a compostura. Sorria e continue lendo, dizia o bilhete. Olhei discretamente para a mulher ao meu lado. Ela continuava fingindo ler, mas percebi que esperava algum sinal meu. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo.
E foi quando eu vi. Olhos verdes, verde claro, quase jade, exatamente como os olhos de Sofia. Júlia tem olhos castanhos, assim como eu, assim como Antônio tinha, assim como minha mãe, meu pai, toda a minha família tinha. Mas Sofia tem olhos verdes. Sempre achei que eram do pai dela, aquele namorado que Júlia nunca quis falar muito sobre. Nunca questionei. Genética é imprevisível, não é? Traços saltam gerações. Eu tinha aprendido isso nas aulas de biologia. Mas agora, olhando para os olhos verdes daquela mulher desconhecida, uma semente de dúvida plantou-se em meu peito. Consegui forçar um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível. A mulher fechou seu livro, levantou-se com elegância e caminhou em direção à saída. Ninguém mais na biblioteca pareceu notar nada. Sentei ali, paralisada, segurando aquele bilhete como se ele fosse uma granada prestes a explodir. Meus pensamentos corriam em círculos frenéticos. Não é biologicamente sua neta. Como isso era possível? Júlia esteve grávida. Eu vi. Espere. A memória chegou como um tapa. Júlia havia passado os primeiros 7 meses da gravidez viajando. Disse que tinha conseguido um projeto fotográfico de longo prazo no Nordeste, documentando comunidades quilombolas. Falávamos por telefone uma vez por semana. Ela mandava fotos ocasionais, sempre de rosto, nunca de corpo inteiro. Voltou para casa apenas no 8º mês, dizendo que tinha complicações e que precisava de repouso. Usava roupas largas, reclamava de dores nas costas. Mas agora, forçando minha memória, eu realmente tinha visto a barriga dela? Realmente a tinha tocado? Tentei lembrar. Júlia sempre se afastava quando eu tentava tocar, dizendo que estava sensível, que não gostava de ser tratada como barriga grávida ambulante. Eu respeitei. Pensei que era só o jeito dela, independente, resistente à intimidade física. E o parto? Aquela noite confusa. Luzes baixas, Júlia gritando em um quarto mal iluminado, Dona Carmen entrando e saindo. Eu tinha ficado na sala a maior parte do tempo, esperando, rezando. Só entrei no quarto quando o bebê já havia nascido. Já estava limpo, enrolado em uma manta. É uma menina! Dona Carmen tinha anunciado, colocando o pequeno embrulho nos meus braços antes mesmo de Júlia poder segurar. E Júlia, a expressão no rosto dela naquela noite. Eu tinha interpretado como exaustão, como o choque do parto. Mas tinha algo mais, algo que parecia com alívio. Não alívio de dor, mas alívio de... Ter escapado de algo? Sacudi a cabeça. Estava enlouquecendo, construindo teorias conspiratórias baseadas em um bilhete de uma estranha. Mas então lembrei de algo que sempre me incomodou, o registro de nascimento. Sofia foi registrada 3 dias depois do parto. Júlia insistiu em fazer sozinha, disse que eu estava cansada, que ela precisava se responsabilizar como mãe. Voltou com a certidão já pronta. Eu nunca vi os papéis do hospital, porque não houve hospital. Parto domiciliar. Dona Carmen forneceu o atestado. E Dona Carmen morreu 6 anos atrás, de pneumonia, levando qualquer segredo que pudesse saber para o túmulo. Meu celular vibrou no bolso, fazendo-me saltar. Era a mensagem de Sofia. Vovó, a prova de matemática foi bem. Que horas a senhora volta? Olhei para aquela mensagem, para aquele emoji sorridente e senti meus olhos arderem. Sofia. Minha Sofia. Que acordava às 6 da manhã para estudar comigo, que me trazia flores do jardim só porque sim, que lia meus livros antigos como se fossem tesouros, que adormecia com a cabeça no meu colo nas noites de filme. Biologicamente minha neta ou não, ela era minha. Minha em todos os sentidos que importam. Mas se aquela mulher estava certa, se Júlia tinha mentido, o que mais era mentira? E aquela linha final do bilhete ecoava na minha mente. Eles estão planejando algo. Sofia está em perigo. Olhei para o relógio na parede da biblioteca. 14h45. Tinha 45 minutos até o encontro na Praça Tiradentes. As outras mulheres do grupo de leitura começaram a chegar.
Dona Aparecida, professora Marta, Conceição. Elas me cumprimentaram, comentaram sobre o calor, sobre o livro que estávamos discutindo naquela semana, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Respondi no automático, sorrindo, acenando, mas minha mente estava a quilômetros dali. 15 minutos depois, desculpei-me. Disse que não estava me sentindo bem, que talvez fosse o calor, que precisava ir para casa descansar. As amigas demonstraram preocupação, ofereceram carona. Recusei gentilmente, disse que a caminhada faria bem. Saí da biblioteca com passos que tentei manter calmos, mas meu coração batia como um tambor de guerra. A Praça Tiradentes ficava a apenas 2 quadras dali. O centro histórico de Ouro Preto é pequeno. Tudo fica perto. As ruas de paralelepípedo sobem e descem em ângulos impossíveis, ladeadas por casarões coloniais pintados em tons de branco, azul, amarelo. Caminhei devagar, tentando organizar meus pensamentos, mas era como tentar segurar água com as mãos. Se Sofia não era filha de Júlia, de quem ela era? Como Júlia conseguiu uma bebê? Adoção ilegal? Compra? Rapto? Não, não podia ser. Júlia tinha defeitos, muitos, mas não era uma criminosa. Era minha filha. Eu a conhecia. Ou conhecia. Cheguei à Praça Tiradentes às 15h28. A praça é o coração de Ouro Preto, cercada por construções históricas, com o Museu da Inconfidência dominando um dos lados. Turistas circulavam com câmeras, vendedores ambulantes ofereciam pedra e sabão, o som distante de uma igreja tocando o sino das 3h30. Localizei o banco em frente à Casa dos Contos. Estava vazio. Sentei tentando parecer casual, apenas uma senhora aposentada aproveitando a tarde. Mas minhas mãos tremiam. Escondi-as no colo. 3 minutos depois, a mulher do bilhete apareceu. Ela se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Por um longo momento, ficamos em silêncio, 2 estranhas em um banco de praça, observando o mundo passar. Senhora Beatriz, ela finalmente disse, com voz baixa, mas firme. Obrigada por vir. Sei que isso deve estar sendo aterrorizante. Quem é você? Perguntei, mantendo minha voz controlada apesar do caos interno. E o que você quer de mim? Meu nome é Helena Carvalho. Sou psicóloga infantil com consultório em Belo Horizonte. Ela me entregou um cartão profissional. Examinei. Parecia legítimo, com endereço, telefone, registro no conselho profissional. Há 3 meses, sua filha Júlia e o marido dela, Marcelo Duarte, me procuraram solicitando acompanhamento psicológico para Sofia. Meu estômago se apertou. Sofia está em terapia? Ninguém me contou isso. Eles disseram que era para facilitar a transição. Aparentemente estão planejando levar Sofia para morar com eles em Belo Horizonte. Mas Sofia não quer ir. As palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las. Ela está feliz aqui. Tem amigas, escola, é a casa dela. Eu sei. Helena me olhou com compaixão profissional. Nas sessões, Sofia demonstrou ansiedade severa em relação a essa mudança. Pesadelos, ataques de pânico quando o assunto é mencionado. Ela repetiu várias vezes que você é a única mãe que ela conhece de verdade. Lágrimas queimaram meus olhos. Pisquei furiosamente, recusando-me a chorar em público. Durante as sessões, Helena continuou, comecei a notar inconsistências nas informações que Júlia e Marcelo forneciam. Pequenas coisas no início. Marcelo descrevia Sofia como nossa filha, mas Júlia sempre o corrigia com ênfase excessiva. Detalhes sobre a gravidez mudavam cada vez que perguntava. Então Marcelo cometeu um deslize. Que deslize? Helena respirou fundo. Ele disse: o investimento que fizemos nela precisa ter retorno. Falou de Sofia como se fosse um projeto empresarial. Isso me alarmou. Comecei a investigar discretamente. Ela puxou uma pasta fina de sua bolsa, verificou ao redor para garantir que ninguém estava perto o suficiente para ouvir, e abriu sobre nossos colos. Primeiro, verifiquei o tipo sanguíneo. Em uma das sessões, Sofia mencionou que teve que fazer exames de sangue recentemente por causa de uma anemia leve. Consegui acesso ao resultado através da mãe dela,
Bem, através de Júlia, que assinou a autorização. Helena me mostrou um papel médico. Destaquei a linha. Tipo sanguíneo, AB negativo. AB negativo é extremamente raro, Helena explicou. Apenas cerca de 1% da população tem esse tipo. Então, verificar a compatibilidade familiar. Ela me mostrou outro documento. Reconheci. Era um resultado de exame que Júlia havia feito anos atrás, antes do casamento, que estava nos arquivos médicos da família. Júlia Silva Nunes, tipo sanguíneo, o positivo. Helena me olhou diretamente nos olhos. Senhora Beatriz, é geneticamente impossível uma mãe com sangue tipo O gerar um filho com sangue tipo AB. Não é improvável, é impossível. As leis da genética simplesmente não permitem. O mundo pareceu parar. Eu sabia o suficiente de biologia para entender. Tipo U significa ausência dos antígenos A e B. Para um filho ter AB, precisa herdar A de um pai e B do outro. Se a mãe é O, não tem A nem B para passar. Impossível. Isso não prova... Comecei, mas minha voz falhou. Há mais. Helena virou mais páginas. Consegui acesso aos registros hospitalares de Ouro Preto. Não há nenhum registro de pré-natal de Júlia Silva Nunes no ano anterior ao nascimento de Sofia. Nenhum ultrassom, nenhuma consulta obstétrica, nada. Foi parto domiciliar, murmurei. Ela não quis hospital. Sim, e a parteira que assinou o atestado de nascimento, Carmen Souza dos Santos, faleceu há 6 anos. Muito conveniente. A forma como Helena disse aquilo, a implicação, me fez sentir frio apesar do calor da tarde. O que você está sugerindo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Estou sugerindo que Sofia não é filha biológica de Júlia. Que de alguma forma sua filha conseguiu uma bebê, por meios legais ou ilegais, eu não sei, e fingiu o parto. A senhora foi enganada. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas como chumbo. Mas por quê? Sussurrei. Por que Júlia faria isso? Não sei, mas sei o que eles estão planejando agora. Helena fechou a pasta. Marcelo e Júlia estão preparando uma ação de guarda. Vão alegar que a senhora, devido à idade avançada, não tem mais condições de criar uma pré-adolescente. Vão usar laudos psicológicos, não os meus, que recusei fornecer, mas já encontraram outro profissional menos escrupuloso, alegando que Sofia está sendo alienada da família verdadeira pela avó. Isso é absurdo. Sofia está bem, feliz, saudável. Eu sei, mas eles têm recursos, advogados caros e uma narrativa convincente. Pais jovens bem-sucedidos querendo resgatar a filha das garras de uma avó idosa que se apegou demais. E o que eu faço? A pergunta saiu em desespero. Como eu luto contra isso? Helena me olhou com determinação. Primeiro, precisamos descobrir a verdade sobre como Sofia chegou até sua casa. Segundo, precisamos provar que o melhor interesse de Sofia é permanecer com a senhora. E terceiro, ela hesitou. O quê? Terceiro, precisamos descobrir por que Marcelo está tão determinado a ter Sofia sob o controle dele. Porque não é amor paternal, posso garantir. Há algo mais. Algo que ele quer dela e precisamos descobrir o que é antes que seja tarde demais. O sino da igreja tocou 4 horas. Eu precisava buscar Sofia na escola em 30 minutos. Senhora Beatriz, Helena tocou meu braço gentilmente. Sei que isso é devastador, mas a senhora precisa ser forte agora. Por Sofia, ela precisa de você mais do que nunca. Você disse que tem provas, falei, tentando manter a voz firme. Mas provas do que exatamente? Que Sofia não é filha de Júlia? Isso não muda nada. Ela ainda é minha neta, registrada legalmente como tal. Não se for provado que o registro foi fraudulento. O sangue congelou nas minhas veias. Fraudulento? Se Sofia foi registrada como filha de Júlia através de documentação falsa, um atestado de parto que nunca aconteceu, então, tecnicamente, o registro é inválido. E se for inválido, eles podem tirar ela de mim, completei, com voz rouca.
Helena assentiu gravemente. Por isso precisamos agir rápido e de forma inteligente. Não podemos apenas reagir, precisamos de nossa própria estratégia. Mas eu não sei por onde começar, admiti, sentindo-me subitamente muito velha, muito cansada. Eu sou só uma professora aposentada. Não entendo nada de questões legais, de batalhas judiciais. Mas eu entendo, Helena disse com firmeza. E conheço pessoas que podem ajudar. Advogados especializados em direito de família, assistentes sociais, investigadores, senhora. Beatriz, a senhora não está sozinha nisso. Olhei para aquela mulher que, 20 minutos atrás, era uma completa estranha. Agora era possivelmente minha única aliada. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Por que arriscar sua carreira, seu tempo, para ajudar alguém que você nem conhece? Helena ficou em silêncio por um momento, olhando para a praça, para as crianças correndo, para as famílias passeando. Porque perdi meu filho há 7 anos, ela disse baixinho. Acidente de carro. Ele tinha 8 anos, e depois disso, jurei que dedicaria minha vida a proteger crianças de qualquer forma que pudesse. Sofia está em perigo, senhora Beatriz. Talvez não perigo físico, mas emocional, psicológico. Marcelo Duarte não é um pai amoroso. É um homem que vê aquela menina como propriedade. E eu não vou ficar parada assistindo mais uma criança ser destruída se posso fazer algo a respeito. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Não tentei escondê-las desta vez. O que eu faço agora? Perguntei. Agora, a senhora vai buscar Sofia na escola, vai voltar para casa, vai ser a avó amorosa que sempre foi. Não menciona nada disso a ela ainda. Não queremos assustá-la e definitivamente não menciona nada para Júlia ou Marcelo. Como vou conseguir fingir que está tudo normal? Porque a senhora ama aquela menina mais do que qualquer coisa no mundo, Helena respondeu. E às vezes, o amor significa ser forte, mesmo quando estamos despedaçados por dentro. Ela me entregou outro cartão, este com um número de celular escrito à mão no verso. Me liga esta noite, depois que Sofia estiver dormindo. Vamos fazer um plano, mas por enquanto, haja normalmente. Qualquer mudança no seu comportamento pode alertá-los que estamos investigando. Levantei do banco com pernas trêmulas. Helena se levantou também. Vai ficar tudo bem, senhora Beatriz, ela disse, mas não soou como uma promessa vazia. Soou como uma declaração de guerra. Vamos descobrir a verdade. E vamos proteger Sofia. Caminhei de volta pelas ruas de paralelepípedo, passando por turistas que tiravam fotos de um mundo que parecia completamente inalterado. Mas meu mundo havia explodido em 1000 pedaços nas últimas 2 horas. Sofia não era minha neta de sangue. Júlia havia mentido, e havia perigo à espreita, embora eu ainda não soubesse exatamente qual. Cheguei ao portão da Escola Municipal Santos Dumont às 16h25. As crianças começavam a sair, uma explosão de uniformes azuis e mochilas coloridas. Vi Sofia antes dela me ver. Estava rindo com 2 amigas, aquele sorriso largo que iluminava seu rosto inteiro. Quando me viu, acenou entusiasmada e correu até mim. Vovó, adivinha? A professora Cláudia disse que minha redação foi a melhor da turma. Ela vai colocar no mural. Abracei-a, talvez um pouco mais forte do que o normal. Ela cheirava a giz, a sol, a infância. Estou tão orgulhosa de você, meu amor, murmurei contra seus cabelos. Caminhamos para casa de mãos dadas, como fazíamos todos os dias. Sofia tagarelava sobre o dia na escola, sobre a briga entre 2 colegas, sobre o teste de ciências na próxima semana. Eu respondia nos momentos certos, sorria, fazia as perguntas adequadas. Mas por dentro, uma única pergunta ecoava sem parar. Quem é você, Sofia? De onde você realmente veio? E a pergunta ainda mais aterrorizante. O que vou fazer se tentarem tirar você de mim? Porque uma coisa eu sabia com absoluta certeza, mais do que qualquer exame de DNA ou certidão de nascimento poderia provar. Sofia era minha. Minha em todos os sentidos que importavam, e eu lutaria até meu último suspiro para mantê-la segura. Mesmo que isso significasse enfrentar minha própria filha. Mesmo que isso significasse descobrir verdades que poderiam me destruir.
Enquanto entrávamos em nosso casarão colonial, com Sofia já correndo para a cozinha pedindo um lanche, peguei meu celular e olhei para o cartão de Helena Carvalho. Esta noite, depois que Sofia dormisse, eu faria aquela ligação. E começaríamos a desenterrar os segredos que minha filha havia enterrado há 12 anos. Porque se alguém achava que poderia tirar minha menina de mim sem luta, estava muito enganado. Eu era Beatriz Nunes, professora por 3 décadas e meia, viúva, mãe, avó. Tinha sobrevivido à pobreza da infância, à morte prematura do marido, à solidão, ao luto. E agora ia sobreviver a isso também. Por Sofia. Sempre por Sofia. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sofia jantou normalmente, macarrão com molho de tomate caseiro, seu prato favorito. Contou-me sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo com as amigas, sobre plantar feijão em copinhos de plástico e observar o crescimento. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto explicava sobre fotossíntese e raízes. Olhos verdes. Como eu nunca tinha realmente pensado sobre aqueles olhos verdes. Vovó, a senhora está bem? A voz de Sofia me trouxe de volta. Sim, meu amor. Só estava pensando como você está crescendo tão rápida. Forcei um sorriso. Antes era uma bebezinha nos meus braços, agora está estudando fotossíntese. Ela revirou os olhos com aquele jeito pré-adolescente. Vovó, não fica melancólica não. Eu não vou crescer tanto assim tão cedo. Se você soubesse, pensei, o quão desesperadamente eu preciso acreditar nisso. Às 9 da noite, depois de supervisionar a lição de casa, depois do banho, depois de lermos um capítulo de O Pequeno Príncipe, juntas como fazíamos todas as noites, Sofia finalmente adormeceu. Fiquei ali, sentada na beirada da cama dela, observando seu rosto sereno no sono. 12 anos. Por 12 anos, esta criança foi minha razão de acordar todo dia. Meu propósito, minha alegria, minha família. E se ela não fosse minha neta de sangue? Isso mudava algo? Não. A resposta veio imediata e feroz do fundo da minha alma. Não mudava absolutamente nada. Mas alguém achava que mudava. Alguém estava planejando usar isso contra mim. Às 22 horas, tranquei-me no meu quarto e disquei o número que Helena havia me dado. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Senhora Beatriz? Sou eu. Minha voz saiu rouca. Sofia está dormindo. Podemos conversar. Como a senhora está? Aterrorizada, admiti. Confusa, com raiva. Não sei nem o que sinto direito. É normal. A senhora recebeu informações devastadoras e teve que fingir normalidade por horas. Isso é exaustivo emocionalmente. Sentei na poltrona perto da janela do meu quarto, de onde podia ver as luzes da cidade histórica descendo as ladeiras. Preciso entender. Preciso saber como isso aconteceu. Quem é Sofia realmente? Eu tenho algumas peças do quebra-cabeça, Helena disse. Mas não todas. Vou te contar o que descobri até agora. E então precisamos decidir os próximos passos. Durante a próxima meia hora, Helena me explicou tudo com detalhes que não pudemos discutir na praça. 3 meses atrás, quando Júlia e Marcelo a procuraram pedindo acompanhamento psicológico para Sofia, Helena achou estranho desde o início. Normalmente, pais buscam terapia infantil porque a criança está apresentando problemas, comportamento, notas, relacionamentos. Mas Sofia, segundo todos os relatos, era uma criança equilibrada, feliz, excelente aluna. O que Júlia e Marcelo queriam era que Helena preparasse Sofia para a mudança para Belo Horizonte. Queriam laudos atestando que a criança precisava de estrutura familiar nuclear e que a convivência exclusiva com uma avó idosa estava prejudicando seu desenvolvimento social. Helena recusou. Disse que não escreveria laudos falsos. Foi quando Marcelo mostrou sua verdadeira face. Ameaçou processar Helena por má prática profissional. Disse que tinham conexões e que ela se arrependeria. Júlia tentou suavizar, disse que Marcelo estava apenas estressado, mas Helena viu o medo nos olhos da minha filha. Medo do próprio marido. Isso levantou bandeiras vermelhas gigantes. Helena começou a investigar por conta própria. Descobriu que Marcelo Duarte tinha um histórico problemático.
2 empresas falidas nos últimos 5 anos, processos trabalhistas de ex-funcionários alegando abuso psicológico, rumores no meio empresarial de Belo Horizonte sobre práticas antiéticas. Ele não é quem aparenta ser, Sra. Beatriz, Helena explicou. A fachada de empresário bem-sucedido é só isso, fachada. Ele está endividado, desesperado e, por alguma razão, vê Sofia como solução para seus problemas. Mas como uma criança de 12 anos pode ser solução para dívidas? Isso eu ainda não descobri, mas tenho teorias. Marcelo é o tipo de homem que vê pessoas como recursos. Talvez planeje usar Sofia para conseguir acesso a algo. Dinheiro de herança, propriedade, não sei. Ou talvez seja apenas sobre controle. Homens como ele precisam controlar tudo ao seu redor. Pensei em Júlia, na forma como ela mudou depois de se casar com Marcelo. Antes, apesar de distante, tinha uma centelha de independência. Agora parecia apagada, sempre concordando com o marido, sempre deferente. Helena, falei devagar, você mencionou hoje que precisamos descobrir como Sofia chegou até minha casa. Tem alguma pista? Ela hesitou. Tenho uma hipótese, mas vai ser difícil de ouvir. Conte! Acredito que Júlia nunca esteve grávida. Acredito que ela conseguiu um bebê de outra forma, provavelmente adoção informal, possivelmente ilegal, e simulou o parto para que a senhora acreditasse que era neta biológica. As palavras que eu já sabia, mas ouvir em voz alta fez tudo mais real. Mas por quê? Por que fazer isso? Não sei. Talvez estivesse desesperada para preencher algum vazio. Talvez quisesse sua aprovação, seu amor. Talvez houvesse pressão social. Jovens, às vezes, tomam decisões terríveis sob pressão. Lembrei de Júlia aos 27 anos. Ela estava em um relacionamento turbulento na época, um fotógrafo que viajava pelo mundo. Ele terminou com ela por mensagem de texto enquanto estava em algum lugar da Ásia. Júlia ficou devastada. Entrou em depressão, trancou-se no apartamento em São Paulo por semanas. Quando ligou dizendo que estava grávida, 2 meses depois, pensei que era daquele relacionamento. Ela não quis falar sobre o pai, apenas chorou e disse que estava assustada, que não sabia o que fazer. Eu a convidei para vir para casa, é claro. Mãe é mãe. Mas e se não houvesse gravidez? E se fosse tudo uma mentira desde o início? Preciso encontrar a mãe biológica de Sofia, disse a Helena. Se descobrirmos quem ela é, talvez entendamos o que realmente aconteceu. Já estou trabalhando nisso, Helena respondeu. Tenho alguns contatos em hospitais e abrigos de Ouro Preto e região. Estou procurando registros de meninas adolescentes que tiveram bebês há 12 anos e depois desapareceram do sistema. Isso é legal? Você pode fazer isso? Estou operando em uma área cinzenta, Helena admitiu. Mas se há uma criança em perigo, algumas regras podem ser flexibilizadas. Além disso, não estou acessando diretamente. Tenho amigas assistentes sociais que estão me ajudando discretamente. Silêncio pairou entre nós por um momento. Senhora Beatriz, preciso perguntar algo importante. A senhora tem recursos financeiros para uma batalha legal? Meu coração apertou. Sou aposentada. Tenho minha pensão, que não é muito. Esta casa é minha, herança de família, mas não tenho muitas economias. Júlia e Marcelo terão advogados caros. Vão usar todos os recursos possíveis. Então estou perdida antes de começar. Não necessariamente. Helena fez uma pausa. Conheço uma advogada, doutora Márcia Torres. Ela se especializou em casos de parentalidade socioafetiva e guarda baseada no melhor interesse da criança. Já venceu casos impossíveis. E ela tem um soft spot por avós que criam netos. Parentalidade socioafetiva é quando os laços emocionais e de criação são reconhecidos legalmente como mais importantes que os biológicos. A senhora criou Sofia desde o nascimento. É a mãe que ela conhece. Isso tem valor legal, especialmente considerando que Júlia essencialmente abandonou a criança aos cuidados da senhora. Uma pequena centelha de esperança acendeu no meu peito. Você acha que temos chance? Acho que temos uma luta.
Não será fácil, não será rápido, mas temos argumentos sólidos, principalmente se conseguirmos provar que Marcelo tem interesses questionáveis em relação a Sofia. Como fazemos isso? Investigação, documentação, testemunhas e... Helena hesitou novamente. O quê? Precisamos que Sofia fale. Precisamos que ela diga em suas próprias palavras onde quer viver, com quem se sente segura. Meu estômago revirou. Ela tem apenas 12 anos. Não quero colocar essa pressão nela. Eu sei, mas ela vai acabar sendo ouvida de qualquer forma, senhora Beatriz. Se isso for para o tribunal, um juiz vai querer ouvir a opinião dela. É melhor que seja preparada por pessoas que a amam do que surpreendida em um ambiente formal e assustador. Eu sabia que Helena estava certa, mas cada fibra do meu ser queria proteger Sofia de tudo isso. Vamos dar um passo de cada vez, Helena disse gentilmente. Primeiro, eu vou conectar a senhora com a doutora Márcia. Vocês podem se encontrar, discutir opções. Enquanto isso, continue sua rotina normal. Não deixe Júlia suspeitar de nada. Júlia vai ligar amanhã, murmurei. Ela sempre liga nas quartas-feiras. Haja normalmente. Se ela mencionar visita, diga que Sofia está com muita lição de casa, que talvez semana que vem seja melhor. Ganhe tempo para organizarmos nossa estratégia. Conversamos por mais 15 minutos, acertando detalhes, próximos passos. Quando desliguei, era quase meia-noite. Não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, enquanto memórias dos últimos 12 anos desfilavam na minha mente como um filme em câmera lenta. Sofia dando os primeiros passos, segurando meus dedos para não cair. Sofia chorando no primeiro dia de escola, me fazendo prometer que voltaria para buscá-la. Sofia aprendendo a ler, tropeçando nas palavras, até que de repente, magicamente, elas faziam sentido. Sofia me trazendo flores silvestres do quintal, dizendo: "Para você, vovó, porque te amo." Cada memória era real. Cada momento era verdadeiro. Sangue não fazia família. Amor fazia. E eu amava aquela menina mais do que a minha própria vida. Na manhã seguinte, quarta-feira, acordei determinada. Fiz café forte, preparei o lanche de Sofia, acordei-a com um beijo na testa como sempre fazia. "Bom dia, meu raio de sol." Ela resmungou, puxou o cobertor sobre a cabeça. 5 minutinhos mais. Nada de 5 minutinhos. Você tem prova de português hoje, lembra? Isso a fez sentar de supetão. É hoje? Eu pensei que era amanhã. Rimos juntas enquanto ela corria para o banho, tropecando nos próprios pés. Momentos normais, preciosos, que eu me agarrava como tábua de salvação. Depois de deixá-la na escola, em vez de voltar para casa, caminhei até o cartório de registro civil de Ouro Preto. Era um prédio antigo, como quase tudo na cidade histórica, com arquivos que subiam do porão até o segundo andar. A atendente, uma senhora de uns 50 anos chamada Dona Carminha, me conhecia de vista. Ouro Preto é uma cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. "Bom dia, Dona Beatriz. Em que posso ajudar?" "Bom dia, Carminha. Eu gostaria de solicitar uma segunda via da certidão de nascimento da minha neta, Sofia." "Claro. Deixa eu procurar aqui." Ela digitou no computador antigo que rangia. "Sofia Nunes, nascida em 15 de março de 2013? Isso mesmo." Ela imprimiu o documento. Peguei-o com mãos que tentei manter firmes e examinei cada detalhe. Nome: Sofia Nunes. Data de nascimento: 15 de março de 2013. Local: Ouro Preto, MG Mãe, Júlia Silva Nunes. Pai: não consta declarante, Júlia Silva Nunes. Testemunhas: Carmen Souza dos Santos, parteira, e Beatriz Nunes, avó materna. Meu próprio nome estava ali como testemunha. Eu havia assinado aquele documento 12 anos atrás, 3 dias após o nascimento, confirmando que havia presenciado o parto. Mas será que tinha presenciado? Forcei minha mente a voltar àquela noite. A sala estava escura, iluminada apenas por velas e uma lamparina. Júlia estava em um quarto separado com Dona Carmen. Eu ouvia os gritos, os gemidos, mas não via o que estava acontecendo. Dona Carmen dizia que minha presença deixaria Júlia mais nervosa, que era melhor eu esperar na sala. Esperei horas.
Quando finalmente me chamaram, o bebê já estava limpo, embrulhado, respirando calmamente. Júlia estava exausta, pálida, coberta por lençóis. Eu havia assumido, confiado, acreditado. Está tudo bem com o documento, dona Beatriz? Carminha me olhava com preocupação. Sim, obrigada. Paguei a taxa, guardei a certidão na bolsa e saí. Do cartório, fui direto para o cemitério municipal. Precisava visitar 2 túmulos. Primeiro, o de Antônio. Meu marido, falecido há 8 anos. A lápide simples dizia apenas: Antônio Nunes, professor, marido, pai. 1955-2017. Sentei na grama ao lado da sepultura. Antônio, murmurei. Eu preciso da sua sabedoria agora. Nossa filha, nossa Júlia, não sei mais quem ela é. E Sofia, a menina que criamos juntos nos últimos anos da sua vida, ela pode não ser nossa neta de sangue. Mas você sempre dizia que família é quem está presente nas batalhas, não quem compartilha DNA. Eu estou tentando acreditar nisso agora. O vento balançou as árvores. Silêncio. Me dá força, pedi, porque vou precisar. Depois caminhei até outro túmulo, a alguns metros dali. Este era ainda mais simples. Carmen Souza dos Santos, 1958-2019. Que Deus a tenha. Olhei para aquele nome. A parteira que havia declarado ter presenciado o nascimento de Sofia, morta há 6 anos. Morta antes de poder ser questionada. Será que foi coincidência? Ou havia algo mais sinistro ali? Meu telefone vibrou. Mensagem de Helena. Consegui contato com doutora Márcia. Ela pode te receber amanhã às 10 horas em BH. Consigo ir junto? Respondi. Sim. Como chego lá? Passo para te buscar às 8 horas. Fique tranquila. Voltei para casa, preparei almoço, busquei Sofia na escola. A rotina continuava, uma âncora em meio ao caos. Às 5 da tarde, meu telefone tocou. Júlia. Respirei fundo antes de atender. Alô? Oi, mãe. Como estão as coisas? Sua voz soava normal, casual, como se não estivesse planejando me destruir. Tudo bem, querida. Sofia tirou nota boa na prova de matemática. Que ótimo! Júlia parecia genuinamente feliz. Isso tornava tudo mais confuso. Olha, mãe, eu e Marcelo estávamos pensando em ir aí no sábado. Levar Sofia para passar o dia em Belo Horizonte, talvez almoçar fora, mostrar a cidade para ela. Meu coração acelerou. Sábado? Ah, querida, é que Sofia tem um trabalho de escola para entregar segunda-feira. Ela vai precisar do fim de semana inteiro para terminar. Mãe, um dia não vai atrapalhar. É um trabalho importante, Júlia. Vale nota. Ela não pode se dar ao luxo de perder o fim de semana. Silêncio tenso do outro lado. Está bem, Júlia disse finalmente, com um tom que eu não consegui decifrar. Então, talvez semana que vem. Talvez, concordei vagamente. Como vão as coisas aí? Corridas. Marcelo está com muitos projetos novos. A voz dela soou cansada. Às vezes eu sinto que... Ela parou. Sente o quê, filha? Nada. Deixa pra lá. Dá beijo na Sofia por mim. Falo com vocês semana que vem. Desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone. Aquela conversa ecoando na minha mente. Havia algo na voz de Júlia. Cansaço? Medo? Arrependimento? Sofia entrou na sala, livro na mão. Vovó, você pode me ajudar com a redação? Claro, meu amor. Sobre o que é? A professora pediu para a gente escrever sobre meu maior tesouro. Sofia se jogou no sofá ao meu lado. Eu vou escrever sobre você. Meu coração se partiu e se remontou ao mesmo tempo. Sobre mim? É, porque você é meu maior tesouro. Você me ensinou a ler, me ensina a cozinhar, me conta histórias, me abraça quando tenho pesadelo. Mãe, quer dizer, Júlia, ela corrigiu, e aquela correção foi uma punhalada. Júlia é legal e tudo, mas você é quem está sempre aqui. Você é minha vovó-mãe. Vovó-mãe. Ela havia dito isso desde pequena. Eu sempre achei fofo, um apelido carinhoso.
Agora entendia que era mais profundo que isso. Eu te amo mais do que palavras podem dizer, Sofia, murmurei, abraçando-a. Eu também te amo, vovó. Para sempre e sempre. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, sentei na varanda com uma xícara de chá e os pensamentos girando. Amanhã eu iria a Belo Horizonte. Encontraria a advogada. Começaria oficialmente esta luta. Uma luta que eu não escolhi, mas que lutaria até o fim. Porque Sofia não era apenas minha neta. Era minha filha em todos os sentidos que importavam. E ninguém, nem Júlia, nem Marcelo, nem o sistema judicial, ia tirá-la de mim sem a briga de suas vidas. Olhei para as montanhas escuras ao redor de Ouro Preto, para as estrelas brilhando acima. Em algum lugar naquela cidade, 12 anos atrás, uma bebê havia nascido. Não na minha casa, mas em algum outro lugar. Uma bebê que se tornou Sofia. E eu ia descobrir a verdade sobre aquela noite. Não importava quanto tempo levasse. Não importava o que eu descobrisse. A verdade era a única chance que eu tinha de proteger a menina que amava. Meu telefone vibrou. Mensagem de Helena. Não consegui dormir, então continuei investigando. Achei algo. Telefono amanhã cedo. Prepare-se. Olhei para aquela mensagem, meu coração acelerando. Prepare-se. Para quê? Para descobrir que minha filha era criminosa, que Sofia foi roubada de outra família, que minha vida inteira era construída sobre mentiras. Fechei os olhos, respirei fundo. Não importava o que viesse. Eu enfrentaria. Por Sofia. Sempre por Sofia. Helena me ligou às 6 da manhã. Eu já estava acordada, sentada na cozinha com uma xícara de café que esfriava nas minhas mãos. Não havia conseguido dormir mais que 2 horas. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Sofia me perguntando por que tinha que ir embora. Senhora Beatriz, a voz de Helena estava tensa. Encontrei a mãe biológica de Sofia. Meu coração parou. Depois disparou. Como? Quem? O nome dela é Lara, Lara Tavares. Ela tinha 16 anos quando deu à luz Sofia. Encontrei o registro dela em um programa de assistência social para mães adolescentes em Mariana, cidade vizinha. Ela desapareceu dos registros 3 dias após o parto. Simplesmente sumiu. Mariana. Apenas 40 quilômetros de Ouro Preto. Você falou com ela? Ainda não. Estou rastreando onde ela está agora. Mas Beatriz... Helena fez uma pausa pesada. Há algo mais. Algo que explica muita coisa. Me conta. Lara deu entrada no hospital de Mariana em trabalho de parto em 14 de março de 2013. Sofia nasceu às 23h47 daquele dia, mas no registro de nascimento que a senhora me mostrou, a data é 15 de março. Meu cérebro processou lentamente. Um dia de diferença. Exatamente. Sofia nasceu em Mariana, num hospital, às 23h47 do dia 14. Mas foi registrada como tendo nascido em Ouro Preto, em parto domiciliar, no dia 15. Alguém pegou uma bebê recém-nascida de um hospital e transportou para sua casa, Beatriz. E esse alguém foi sua filha. A sala girou. Apoiei a mão na mesa da cozinha. Como Júlia conseguiu tirar um bebê do hospital? Ainda não sei os detalhes, mas pela idade de Lara, pela falta de família registrada, pela forma como ela sumiu, acredito que houve um acordo, provavelmente envolvendo dinheiro. Lara era menor de idade, sozinha, assustada, e Júlia ofereceu uma saída. Isso é tráfico de bebês, sussurrei. Tecnicamente, é adoção irregular. Ilegal, sim, mas não necessariamente criminosa no sentido de sequestro. Se Lara consentiu, mesmo sendo menor, a situação é juridicamente complexa. Mas Lara era criança, 16 anos. Ela não tinha capacidade legal de consentir. Eu sei, é por isso que precisamos encontrá-la. Ela é a única que pode nos dizer exatamente o que aconteceu naquela noite. Sofia entrou na cozinha, esfregando os olhos de pijama. Vovó? Com quem você está falando tão cedo? Desliguei rapidamente. Uma amiga, meu amor, questões de trabalho voluntário da igreja. A mentira queimou na minha língua.
Vai se vestir, vou fazer seu café. Enquanto Sofia se preparava para ir para a escola, eu me movia no automático. Torradas, suco, a lancheira com o sanduíche que ela gostava. Minha mente estava a quilômetros dali. Lara Tavares, 16 anos, sozinha, deu sua bebê para Júlia. Por quê? Por dinheiro? Por desespero? Júlia a manipulou? E onde estava Lara agora, 12 anos depois? Às 8 em ponto, um carro prata estacionou na frente da minha casa. Helena desceu, vestida de forma profissional, óculos escuros apesar da manhã nublada. Eu já havia inventado uma desculpa para Sofia. Disse que tinha consulta médica em Belo Horizonte, exames de rotina. Ela acenou da janela enquanto o carro partia. Durante o trajeto de 1h30 até Belo Horizonte, Helena me atualizou sobre tudo o que havia descoberto durante a madrugada. Lara Tavares desapareceu dos registros de Mariana em março de 2013. Não há registros de escola, trabalho, nada. Como se tivesse deixado de existir. Mas Helena tinha contatos. Uma assistente social que trabalhava com adolescentes em situação de vulnerabilidade reconheceu o nome. Lara havia sido encaminhada para um abrigo em Belo Horizonte, mas fugiu 2 semanas depois de chegar. Depois disso, nada. Mas eu não desisti, Helena disse enquanto dirigia pela BR-040. Procurei em redes sociais, registros de CPF, qualquer coisa. E encontrei. Lara Tavares, agora com 29 anos, casada, morando em Contagem, região metropolitana de BH. Trabalha como enfermeira em um posto de saúde. Ela refez a vida, murmurei. Completamente. Tem 2 filhos, menino de 5 e menina de 3. Pelo que vi no Facebook dela, parece feliz. Marido trabalhador, família estruturada. E ela não sabe nada sobre Sofia? Não sei, mas vamos descobrir. Depois de conversarmos com doutora Márcia, podemos ir até Contagem. O escritório da doutora Márcia Torres ficava em Savassi, bairro nobre de Belo Horizonte. 10º andar de um prédio comercial moderno, com vista para a cidade. A advogada tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos cortados em um bob elegante, óculos de armação vermelha que combinavam com o blazer, olhos afiados que pareciam enxergar através de mentiras. Ela nos recebeu em uma sala de reuniões, sentou-se e foi direto ao ponto. Doutora Helena me contou a situação: parentalidade socioafetiva versus tentativa de custódia dos pais biológicos. Normalmente, esse tipo de caso tem nuances, mas o seu, senhora Beatriz, tem complicadores sérios. Complicadores? O registro de nascimento é fraudulento. Sofia foi registrada como filha biológica de Júlia, quando não é. Isso é crime. E, tecnicamente, a senhora participou. Seu nome está como testemunha do parto. Meu sangue gelou. Mas eu não sabia. Eu pensei que estava testemunhando o nascimento da minha neta. Eu acredito em você, mas um promotor agressivo pode alegar cumplicidade. Pode tentar processá-la por falsidade ideológica. Então estou ferrada, falei, a palavra saindo crua, desesperada. Doutora Márcia sorriu. Não era um sorriso gentil, era o sorriso de uma guerreira que viu muitas batalhas. Não necessariamente. Podemos usar isso a nosso favor. Como? Júlia cometeu o crime, não você. Júlia forjou documentos, enganou instituições, possivelmente pagou por um bebê. Se provarmos isso, ela perde qualquer direito moral sobre Sofia. E se provarmos que Marcelo tem interesses questionáveis, ainda melhor. Mas como provamos? Encontrando Lara, fazendo ela testemunhar, documentando os 12 anos de cuidado que a senhora dedicou a Sofia, provando que o melhor interesse da criança é permanecer com quem sempre cuidou dela. Doutora Márcia abriu um arquivo grosso na mesa. Vou precisar de tudo. Fotos, vídeos, comprovantes de despesas com Sofia, declarações de professores, vizinhos, qualquer pessoa que possa atestar que a senhora é a verdadeira figura materna. Registros médicos, boletins escolares, tudo. Eu tenho, falei rapidamente. Eu documentei tudo. Cada consulta médica, cada reunião escolar, cada aniversário. Tenho 12 anos de registros. Pela primeira vez,
Doutora Márcia pareceu impressionada. Isso é excelente. Mostra planejamento, cuidado, presença constante. Eu não planejei para isso, admiti. Eu apenas queria lembrar de cada momento com ela. Antônio, meu falecido marido, sempre dizia para registrar os momentos importantes. Então eu registrei, todos. Esse cuidado vai salvar o caso, doutora Márcia disse. Mas preciso ser honesta com a senhora. Isso vai ser uma luta feia. Júlia pode alegar que está arrependida, que quer resgatar a filha. Marcelo vai usar recursos financeiros, vai pintar a senhora como idosa incapaz, vão tentar desqualificar sua parentalidade. E Sofia? Minha voz tremeu. O que acontece com ela durante esse processo? Ela pode ser ouvida por um psicólogo judicial. Não é um interrogatório, é uma conversa. A opinião dela terá peso, especialmente considerando a idade. 12 anos, murmurei. Velha demais para ser ignorada, nova demais para decidir sozinha. Exatamente. Por isso seu depoimento, associado ao dela, associado a Lara, associado a toda a documentação, constrói um caso sólido. Quanto tempo leva um processo desses? Doutora Márcia suspirou. Meses, talvez 1 ano. Depende se Júlia já entrou com pedido de guarda ou se podemos nos antecipar. E se eles tentarem levar Sofia antes do julgamento? Podemos pedir medida protetiva. Alegar que remover a criança do ambiente onde ela foi criada causaria dano psicológico severo. Com o laudo de Helena atestando isso, temos boas chances de que Sofia permaneça com a senhora durante o processo. Um pouco de esperança, finalmente. Doutora Márcia, Helena interveio. Há outro fator. Marcelo Duarte está endividado, tem histórico de comportamento abusivo. Se conseguirmos provar que ele representa risco para Sofia, isso fortalece enormemente o caso. Traga-me tudo o que tiver sobre ele. Processos, dívidas, testemunhas de comportamento inadequado. Passamos a próxima hora discutindo estratégias, documentos necessários, próximos passos. Quando saímos do escritório, minha cabeça girava com informações legais, mas meu coração estava um pouco mais leve. Tinha uma advogada. Tinha um plano. Tinha uma chance. Vamos para a contagem agora, Helena disse enquanto entrávamos no carro. Falar com Lara. A casa de Lara Tavares era um sobrado simples em um conjunto habitacional. Paredes pintadas de amarelo claro, jardim pequeno com brinquedos espalhados, uma bicicleta infantil tombada na garagem. Helena tocou a campainha. Esperamos. Uma mulher abriu a porta. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, uniforme de enfermeira sob um avental de cozinha. Olhos verdes. Aqueles mesmos olhos verdes. Sim? Ela nos olhou com educada desconfiança. Lara Tavares? Helena perguntou gentilmente. Sou eu. Vocês são... Meu nome é Helena Carvalho, sou psicóloga. E esta é Beatriz Nunes. Precisamos conversar com a senhora sobre algo que aconteceu há 12 anos. Lara empalideceu instantaneamente. Sua mão agarrou a porta. Eu não sei do que vocês estão falando. Por favor, eu disse, minha voz saindo rouca. É sobre um bebê, uma menina que nasceu em Mariana, no dia 14 de março de 2013. Lara fechou os olhos. Por um longo momento pensei que ela fosse bater a porta na nossa cara. Então ela abriu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas. Entrem, sussurrou, rápido, antes que os vizinhos vejam. A sala estava cheia de evidências de vida familiar. Fotos de casamento na parede, desenhos infantis na geladeira, cheiro de café recém-feito. Uma vida construída, sólida, normal. Lara nos indicou o sofá. Sentou-se em uma cadeira de frente para nós, mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Como vocês me encontraram? Registros hospitalares, assistência social. Não foi fácil, mas era importante. Helena explicou. Importante por quê? Depois de 12 anos? A voz de Lara tinha uma beira afiada de pânico. Respirei fundo. Não havia maneira gentil de fazer aquilo. Porque a bebê que você deu à minha filha, Sofia, eu a criei. Por 12 anos, eu a criei pensando que era minha neta biológica.
e agora minha filha e o marido dela querem tirá-la de mim. E eu preciso saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite para poder protegê-la. Lara me encarou, processando minhas palavras. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu tinha 16 anos, começou, voz quebrando. Estava morando nas ruas de Mariana, engravidei de um cara mais velho, nem lembro direito o nome dele. Quando descobri a gravidez, já estava de 6 meses. Escondi embaixo de roupas largas, mas eventualmente alguém notou e me levou para um abrigo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu estava apavorada. Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Pensei em aborto, mas era tarde demais. Pensei em deixar no hospital, mas me disseram que iriam me processar por abandono, que eu ficaria com ficha criminal. E então Júlia apareceu. Eu disse suavemente. Lara assentiu. No abrigo, ela disse que era fotógrafa, que estava fazendo um documentário sobre jovens mães. Conversamos muito. Ela era gentil, parecia realmente se importar. Trazia comida, roupas, me ouvia quando eu chorava. Reconheci aquela versão de Júlia. Minha filha podia ser doce quando queria. Quando faltavam 2 semanas para o parto, ela me fez uma proposta. Lara olhou para as próprias mãos. Disse que não podia ter filhos, que queria muito ser mãe. Que daria ao bebê tudo que eu não poderia dar: casa boa, educação, família. Ofereceu R$ 5.000. R$ 5.000. Em 2013, era muito dinheiro. Para uma adolescente sem teto, era uma fortuna. Eu sei que foi errado. Lara chorou. Eu sei, mas eu estava tão assustada, tão desesperada, e ela parecia tão sincera, tão maternal. Pensei que estava fazendo o melhor para o bebê. O que aconteceu na noite do parto? Helena perguntou gentilmente. Entrei em trabalho de parto. Fui para o hospital de Mariana. Júlia estava lá, esperando. Quando a bebê nasceu, Lara soluçou. Eles deixaram eu segurar por 2 minutos. 2 minutos. Ela era tão pequena, tão perfeita, olhos verdes como os meus, e então Júlia pegou ela, me deu um envelope com dinheiro e saiu. E você nunca mais viu a bebê. Nunca. Júlia disse que ia registrar como filha dela, que era melhor assim, que o bebê teria uma vida melhor. Eu assinei uns papéis que nem li direito. Estava sangrando, com dor, em choque. No dia seguinte, peguei o dinheiro e fugi do abrigo. Não queria que ninguém me encontrasse, me julgasse. E onde você foi? Para Belo Horizonte. Vivi nas ruas por 1 ano. Usei o dinheiro para sobreviver, para pagar pensão barata. Eventualmente consegui um emprego de faxineira. Depois outro de atendente. Juntei dinheiro, terminei o ensino médio supletivo. Entrei na faculdade de enfermagem com bolsa. Conheci meu marido no estágio. Casei, tive filhos, construí uma vida. Ela olhou para mim, olhos vermelhos. E todos os dias desses 12 anos, eu pensei naquela bebê. Me perguntei se tinha feito a coisa certa. Me odiei por ter vendido minha filha. Mas me convenci que ela estava bem, que tinha uma família que a amava, que era melhor assim. Ela teve, eu disse, voz firme apesar das lágrimas. Ela teve amor. Todo o amor que eu podia dar. E ela é incrível, Lara. Sofia é inteligente, bondosa, engraçada. Ela adora ler, adora jardinagem, cuida de gatos de rua. Ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Lara soluçou mais alto. Seu nome é Sofia? Sofia Nunes. Tem 12 anos, vai fazer 13 em março. É alta para a idade, usa óculos para ler, tem seu sorriso. Ela sabe? Sobre mim? Não. Ela acha que Júlia é sua mãe biológica. E eu sou a avó que sempre cuidou dela, porque Júlia viaja muito a trabalho. Ela é feliz? Muito, até agora. Expliquei a situação para Lara. O marido de Júlia querendo custódia. O processo que se aproximava. A necessidade de provar a verdade. Eu preciso que você testemunhe, terminei. Preciso que você conte o que me contou agora para um juiz. Para provar que Júlia cometeu fraude, que Sofia não é legalmente filha dela, que eu sou quem sempre cuidou. Lara ficou pálida.
Se eu testemunhar, meu marido vai descobrir. Ele não sabe. Nunca contei sobre o bebê. Se ele souber que eu vendi uma criança. Você não vendeu, Helena disse firmemente. Você era uma criança assustada que foi manipulada por uma adulta. Você é vítima nisso tudo, Lara. Meu casamento pode acabar. Meus filhos vão saber que a mãe deles, que eu... Sei que é muito pedir, falei, inclinando-me para a frente. Sei que estou pedindo que você destrua a vida que construiu, mas, Lara, Sofia precisa de você. Ela precisa que a verdade seja dita. Por favor. Lara enterrou o rosto nas mãos, chorando. Ficamos em silêncio, dando-lhe tempo para processar. Finalmente, ela levantou a cabeça. Seus olhos verdes, os mesmos olhos de Sofia, estavam determinados. Eu abandonei minha filha uma vez. Não vou abandoná-la de novo. Sua voz era firme agora. Vou testemunhar. Vou contar tudo. E se meu casamento acabar, se meus filhos me julgarem, vou lidar com as consequências. Porque aquela menina merece a verdade. E merece ficar com quem realmente a ama. Eu me levantei, abracei aquela mulher que era uma estranha, mas também, de certa forma, parte da nossa história. Ela me abraçou de volta, chorando no meu ombro. Obrigada, sussurrei. Obrigada por salvá-la de novo. Helena nos entregou cartões, números de telefone. Explicou que doutora Márcia entraria em contato, que haveria deposições, documentos, preparação para o testemunho. Quando saímos da casa de Lara, o sol estava alto. Já passava do meio-dia. No carro, olhei pela janela, processando tudo. Você fez a coisa certa, Helena disse. Lara vai nos ajudar. E com o testemunho dela, seu caso fica muito mais forte. E Sofia? Minha voz saiu pequena. Quando eu conto para ela? Como eu conto que tudo que ela sabe sobre sua origem é mentira? Devagar, com terapia, quando o momento certo chegar. Mas primeiro, vamos vencer essa luta. Chegamos de volta a Ouro Preto às 3 da tarde. Sofia já estava em casa, deixada pela mãe da amiga que se ofereceu para buscá-la da escola. Ela correu para me abraçar quando entrei. Vovó, como foi o médico? Tudo bem, meu amor. Só exames de rotina. Ela me olhou com aqueles olhos verdes, os olhos de Lara, e sorriu. Que bom, eu preparei sanduíche para o lanche, queijo e presunto, do jeito que você gosta. Meu coração se partiu e se remontou ao mesmo tempo. Aquela noite, depois que Sofia dormiu, recebi uma mensagem de Júlia. Mãe, precisamos conversar. Marcelo e eu vamos aí no sábado. É importante. Não aceito não como resposta. Olhei para aquela mensagem, para o tom imperativo, para a falta de consideração. Respondi. Está bem. Sábado, às 10 horas. Porque agora eu estava pronta. Tinha advogada, tinha testemunha, tinha 12 anos de documentação e tinha algo que Júlia nunca teve, o amor incondicional de uma mãe de verdade. Eles queriam guerra? Teriam guerra, e eu lutaria até meu último suspiro. Por Sofia. Sempre por Sofia. Sábado chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Passei os 2 dias entre quarta e sábado preparando tudo. Organizei cada documento que possuía sobre Sofia. 12 anos de história empilhados em caixas, registros médicos, boletins escolares, fotos, vídeos, comprovantes de despesas. Doutora Márcia havia dito que precisava de evidências e eu tinha montanhas delas. Na sexta à noite, Helena veio até minha casa. Trouxe Lara. Foi a primeira vez que Lara viu onde Sofia cresceu. Ela caminhou pela casa colonial, tocando as paredes antigas, olhando as fotos nas paredes. Tantas fotos de Sofia em cada fase da vida. Ela cresceu feliz aqui, Lara disse, voz embargada. Eu vejo nas fotos, nos sorrisos. Muito feliz, confirmei. Sofia estava dormindo na amiga naquela noite. Tinha sido combinado antes de eu saber da visita de Júlia. Uma bênção disfarçada. Não precisava esconder nada. Às 3, nos sentamos na sala, bebendo chá, e Lara contou detalhes que não havia mencionado na primeira conversa. Como Júlia havia aparecido no abrigo 3 vezes antes do parto, sempre com presentes, sempre gentil. Como havia prometido mandar fotos do bebê, mas nunca mandou.
Como Lara tinha assinado papéis que não entendeu, achando que eram documentos de adoção legal. Ela me manipulou, Lara disse. Eu era criança, e ela se aproveitou disso. Helena gravou tudo em áudio, com permissão de Lara. Seria usado como evidência. Quando elas foram embora, fiquei acordada a noite inteira. Não conseguia desligar a mente. Amanhã, tudo mudaria. Amanhã, eu enfrentaria minha própria filha. Sábado, amanheceu nublado, céu cinza sobre ouro preto. Sofia voltou às 8, feliz, tagarelando sobre a noite de filmes com a amiga. Vovó, hoje não tem nada planejado, né? Posso ficar lendo? Na verdade, meu amor, sua mãe e Marcelo vêm nos visitar às 10. O rosto de Sofia se fechou imediatamente. De novo? Mas eles vieram mês passado. Eles querem te ver mais. É importante para eles. Mas não é importante para mim, ela murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Meu coração apertou. Sofia nunca tinha sido tão direta sobre seus sentimentos em relação a Júlia. Tem alguma coisa que você quer me contar, Sofia? Ela mexeu nos pés, sem me olhar. É que eles sempre falam sobre eu ir morar em Belo Horizonte. E eu não quero. Eu quero ficar aqui com você. Esta é minha casa. Você é minha. Ela parou, olhos enchendo de lágrimas. Você é minha mãe de verdade, vovó. Eu sei que não deveria dizer isso, que Júlia é minha mãe de verdade, mas... Ajoelhei na frente dela, segurei seu rosto nas minhas mãos. Sofia, você pode me dizer qualquer coisa, sempre. E seus sentimentos são válidos, não importa o que sejam. Eu não quero ir embora, ela chorou. Por favor, não deixe eles me levarem. Abracei-a forte, minha própria visão embaçada. Ninguém vai te levar, meu amor. Eu prometo. Vou lutar por você. Não sabia se deveria fazer aquela promessa. Não sabia se poderia cumpri-la. Mas precisava que ela soubesse que não estava sozinha. Às 10 em ponto, o carro de Marcelo estacionou na frente da casa. Um SUV preto, caro, intimidador. Júlia desceu primeiro. Estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas mal cobertas por maquiagem. Usava um vestido azul marinho formal demais para uma visita familiar de sábado de manhã. Marcelo desceu depois. Terno cinza, óculos escuros, postura rígida, trazia uma pasta de couro. Sofia se encolheu ao meu lado. Peguei sua mão, apertei. Bom dia, mãe, Júlia disse ao entrar, sua voz soando ensaiada. Ela beijou meu rosto, mas era mecânico, sem calor. Sofia, minha flor. Ela tentou abraçar a filha, mas Sofia se afastou sutilmente, escondendo-se meio atrás de mim. Júlia percebeu. Uma sombra de dor atravessou seu rosto, mas desapareceu rapidamente. Bom dia, Beatriz, Marcelo disse, apertando minha mão com força calculada. Obrigado por nos receber. Esta é a casa da minha filha também, respondi, mantendo minha voz neutra. Sempre será bem-vinda aqui. Sentamos na sala. Ofereci café, recusaram. A tensão era palpável, um animal vivo respirando entre nós. Mãe, Júlia começou, olhando para Sofia e depois para mim. Viemos aqui hoje porque precisamos conversar sobre o futuro de Sofia. Seu futuro já está estabelecido, respondi calmamente. Ela está feliz aqui, na escola dela, com suas amigas. Ela está com 12 anos. Marcelo interveio, voz fria. Precisa de estrutura familiar adequada, pais presentes, oportunidades que uma cidade pequena não oferece. Sofia tem tudo o que precisa aqui. Amor, estabilidade, educação de qualidade. Beatriz. Júlia se inclinou para a frente, tentando soar gentil, mas falhando. A senhora tem 65 anos. Criar uma pré-adolescente é exaustivo. Nós podemos oferecer mais. Escola particular bilíngue, aulas de música, viagens, tudo o que ela merece. E o que Sofia quer? Virei-me para minha neta. Sofia, quer morar em Belo Horizonte? Sofia me olhou, depois olhou para Júlia, então para Marcelo. Suas mãos tremiam. Eu quero ficar aqui, com a vovó. Sofia, a voz de Marcelo saiu afiada. Você ainda é criança. Não entende o que é melhor para você.
Ela sabe muito bem o que quer, rebati, sentindo raiva subir. E eu não vou permitir que a pressionem. Marcelo abriu a pasta, tirou documentos. Não estamos pedindo permissão, Beatriz. Trouxemos uma petição de guarda. Já está protocolada. Júlia é a mãe legal de Sofia. Nós temos todo o direito. Meu sangue gelou, mas mantive a compostura. Eu estava preparada para isso. Júlia é a mãe legal baseada em um registro fraudulento. Falei calmamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia empalideceu. Do que você está falando? Estou falando do fato de que Sofia não é sua filha biológica. Estou falando de uma adolescente de 16 anos chamada Lara Tavares, que deu à luz em Mariana em 14 de março de 2013. Estou falando dos R$ 5.000 que você pagou por um bebê. Júlia ficou de pé tão rápido que a cadeira balançou. Mãe, não, estou falando, continuei, minha voz subindo agora, 12 anos de verdades reprimidas explodindo. De como você mentiu para mim. De como forjou um parto. De como me usou como testemunha em documentos fraudulentos. De como você cometeu crimes que eu posso provar. Você não tem provas de nada, Marcelo disse, mas havia uma nota de incerteza agora. Tenho Lara, que vai testemunhar. Tenho registros hospitalares mostrando que Sofia nasceu em Mariana, não aqui. Tenho o tipo sanguíneo de Sofia, AB negativo, que é geneticamente impossível para uma mãe com sangue tipo O. Júlia caiu de volta na cadeira, mão na boca, lágrimas descendo. Sofia me olhou, confusão e medo no rosto. Vovó, do que vocês estão falando? Quem é Lara? Meu coração se partiu. Não queria que ela descobrisse assim. Não assim. Mas não havia mais volta. Ajoelhei na frente dela, segurei suas mãos. Sofia, meu amor, preciso te contar algo muito importante. E vai ser difícil de ouvir, mas eu prometo que te amo mais do que qualquer coisa no mundo. E isso nunca vai mudar. Vovó, você está me assustando. Respirei fundo. Júlia não é sua mãe biológica. Ela te adotou quando você era bebê, mas nunca me contou. Eu pensei que você era minha neta de sangue todos esses anos, mas descobri recentemente que não é. E isso não muda nada do que sinto por você, mas você precisa saber a verdade. Sofia me encarou, processando. Seus olhos, aqueles olhos verdes de Lara, piscaram confusos. Então quem é minha mãe de verdade? Uma mulher chamada Lara. Ela era muito jovem quando teve você. E ela te amou o suficiente para querer que você tivesse uma vida melhor do que ela podia oferecer. E você? Você sabia? Sofia olhou para mim e vi a pergunta aterrorizante nos seus olhos. Você mentiu para mim também? Não, meu amor. Eu descobri essa semana. Fui enganada assim como você. Sofia se virou para Júlia, que chorava silenciosamente. Você mentiu? Por quê? Por que você não me contou? Eu queria ser sua mãe, Júlia soluçou. Eu queria tanto, Sofia, e eu achei que se ninguém soubesse, se fosse segredo, então seria real. Então seria verdade. Mas não era verdade, era mentira, Sofia gritou, voz quebrando. Tudo era mentira. Sofia, por favor, você não entende. Eu te amo, sempre amei. Não, você me abandonou. As palavras saíram cruas, sem filtro, de um lugar profundo de dor. Você me deixou aqui e foi embora. A vovó foi quem cuidou de mim. A vovó foi quem estava aqui quando eu chorava, quando estava doente, quando precisava de alguém. Você não, você nunca. Júlia desmoronou completamente, soluços sacudindo seu corpo inteiro. Marcelo ficou de pé. Isso é absurdo. Você está alienando a criança, Beatriz. Está colocando ela contra a própria mãe. Eu não estou fazendo nada, respondi friamente. Sofia está dizendo a verdade, e você, Marcelo, nem deveria estar nesta conversa. Você não tem nenhum direito legal sobre ela. Eu sou marido de Júlia, padrasto de Sofia. Você não é nada. Legalmente você é um estranho. E se tentar levar Sofia daqui hoje, será sequestro. Sua mandíbula travou. Vi raiva,
pura e destilada em seus olhos. Você vai se arrepender disso, velha. Cuidado com suas palavras na minha casa. Sua casa? Ele riu, um som cruel. Você acha que vai conseguir mantê-la? Uma pensionista pobre contra advogados caros? Você vai perder tudo, inclusive Sofia. Foi quando Sofia se levantou. Pequena, tremendo, mas com uma coragem que me deixou orgulhosa. Eu não vou a lugar nenhum com você, ela disse a Marcelo. Eu não gosto de você. Você é mau, e eu fico com a minha vovó. Você não tem escolha, garota. Ela tem sim, uma voz disse da porta. Todos nos viramos. Doutora Márcia Torres estava ali, com outras 2 pessoas, Helena e um homem de terno que eu não conhecia. Quem são vocês? Marcelo exigiu. Eu sou Márcia Torres, advogada da senhora Beatriz Nunes. Este é doutor Paulo Santos, representante do Ministério Público da Vara da Infância e Juventude. E você já conhece a doutora Helena Carvalho, psicóloga que recusou-se a fornecer laudos falsos sobre Sofia. O rosto de Marcelo ficou cinza. Doutora Márcia abriu sua própria pasta. Tenho aqui uma petição de guarda emergencial em favor de Beatriz Nunes, baseada em parentalidade socioafetiva. Tenho também denúncia formal de registro fraudulento contra Júlia Silva Nunes e denúncia de tentativa de remoção ilegal de menor do ambiente de cuidado estabelecido. Isso é ridículo, Marcelo tentou, mas sua voz falhou. Além disso, Dr. Paulo interveio. Recebemos denúncias sobre suas práticas empresariais, Sr. Duarte. Dívidas com agiotas, processos trabalhistas, fraude fiscal. O Ministério Público está muito interessado em investigar sua adequação como responsável por uma menor. Marcelo ficou de pé, agarrou Júlia pelo braço. Vamos embora, agora. Não, Júlia disse suavemente. O quê? Não, eu não vou. Ela se soltou dele, ficou de pé sozinha. Olhou para mim, para Sofia, lágrimas escorrendo. Eu estraguei tudo. Eu menti, manipulei, cometi crimes e perdi minha filha no processo. Júlia, se você ficar aqui e testemunhar contra mim... Eu não vou testemunhar contra você, Marcelo, mas também não vou mentir mais. Acabou. Tudo acabou. Ela se virou para mim. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Você não merecia nada disso. E Sofia merece ficar com você. Sempre mereceu. Júlia, comecei, mas não sabia o que dizer. Vou colaborar com as investigações. Vou testemunhar sobre tudo. E vou aceitar as consequências. Mas, por favor, não me impeça de ver Sofia às vezes. Não como mãe, eu sei que perdi esse direito. Mas talvez como alguém que quer conhecê-la de verdade, sem mentiras dessa vez. Sofia me olhou. Pergunta nos olhos. Era minha decisão agora. Isso depende de Sofia, falei. E do tempo, e de muita terapia. Mas não vou proibi-la de ter uma relação com você, Júlia. Só vai ser nos termos de Sofia, não seus. Júlia assentiu, soluçando de alívio. Marcelo, vendo que estava perdido, caminhou para a porta. Isso não acabou, ele disse. Sim, Dr. Paulo disse calmamente. Acabou. E Sr. Duarte, não deixe a cidade. O Ministério Público vai querer conversar com o senhor em breve. Ele saiu, batendo a porta. O silêncio que se seguiu era estranho, vazio após tanta tensão. Sofia correu para mim, me abraçou forte, chorando. Vovó, eu fiquei com tanto medo. Eu sei, meu amor, eu também. Mas acabou. Você está segura. Júlia ficou ali, sozinha, sem saber o que fazer. Helena se aproximou dela, gentilmente guiou-a para sentar. Doutora Márcia me entregou documentos. A guarda emergencial foi concedida. Sofia fica com a senhora até resolução final do caso, que pode levar meses. Mas considerando que Júlia está cooperando, que você tem 12 anos de evidências e que Sofia deixou clara sua vontade, acredito que teremos resolução favorável. E Júlia, vai ser presa? Depende da promotoria. Pode haver acordo, prestação de serviços comunitários, condicional. Ela era jovem quando cometeu o crime, foi primeiro delito. Juiz pode ser leniente. Júlia olhou para mim através das lágrimas. Eu estava tão perdida, mãe.
Tinha acabado de ser deixada, estava deprimida, desesperada. Vi aquela bebê e pensei, essa é minha chance de ser alguém importante para alguém. Mas em vez de criar ela, fugi. E Marcelo, ele me convenceu que podíamos recomeçar, ter Sofia de volta, mas era tudo por dinheiro, por controle. Eu fui idiota. Você foi manipulada, Helena disse, por Marcelo. E antes disso, agiu por desespero. Não justifica, mas explica. Júlia, falei lentamente. Vai levar muito tempo para processar tudo isso. Para Sofia, para mim. Mas se você realmente quer consertar as coisas, vai ter que fazer terapia, enfrentar suas decisões e respeitar os limites que estabelecermos. Eu vou, qualquer coisa, só quero que Sofia saiba que eu sinto muito e que nunca quis machucá-la. Sofia estava abraçada a mim, mas olhou para Júlia. Por que você não ficou? Por que você me deixou? Porque eu era covarde, Júlia respondeu honestamente. Porque não sabia ser mãe. Porque sua avó era tão boa nisso e eu era tão ruim. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar. Mas isso foi culpa minha, Sofia. Nunca sua. Sofia assentiu devagar, processando. Não era perdão, ainda não, mas era começo. Nas semanas que se seguiram, muita coisa aconteceu. Lara veio nos visitar. Sofia a conheceu. Foi estranho, emocional, complicado, mas Lara foi gentil, sem expectativas. Disse a Sofia: você não me deve nada. Não precisa me chamar de mãe. Não precisa ter relacionamento comigo se não quiser. Só queria que você soubesse que sua existência foi a coisa mais bonita que já me aconteceu, mesmo que eu não tenha sido forte o suficiente para ficar. Sofia chorou. Lara chorou. Eu chorei. Mas também foi libertador. Sofia conhecia sua história agora, completa, sem mentiras. Marcelo foi processado por fraude fiscal e ameaças. Júlia se divorciou dele, voltou para Ouro Preto temporariamente, está fazendo terapia intensiva. Vê Sofia uma vez por semana, sob minha supervisão, e está lentamente, muito lentamente, construindo algo que parece com relacionamento honesto. O processo de guarda foi resolvido em 6 meses. Beatriz Nunes recebeu guarda definitiva de Sofia, baseada em parentalidade socioafetiva. Júlia mantém direitos de visita, mas Sofia mora comigo. Legalmente, oficialmente, permanentemente. O juiz disse algo que nunca vou esquecer. Família não é definida por sangue ou documentos. É definida por quem aparece, quem fica, quem ama. E está claro para esta corte que a senhora Beatriz é, em todos os sentidos que importam, a mãe de Sofia. Hoje, 1 ano depois, Sofia tem 13 anos. Está no último ano do fundamental. Ainda ama ler, ainda cuida dos gatos de rua, ainda faz pão comigo aos domingos. Ela sabe toda a sua história agora. Sabe sobre Lara, sobre Júlia, sobre tudo. E está em terapia, processando, curando. Às vezes ela pergunta: vovó, você está chateada que eu não sou sua neta de sangue de verdade? E eu respondo sempre a mesma coisa. Sofia, você é minha filha em todos os sentidos que importam. O sangue não fez você minha. O amor fez. E esse amor é mais real, mais forte do que qualquer ligação genética poderia ser. Ela sorri, me abraça, e eu sei que está tudo bem. Não é perfeito. Ainda há dias difíceis. Júlia está tentando, mas o relacionamento delas é complicado. Lara manda cartões de aniversário, mas mantém distância respeitosa. A vida é bagunçada, cheia de nuances, mas também é cheia de amor. E no final, amor é o que importa. Naquela noite na biblioteca, quando aquela mulher me entregou um bilhete, meu mundo desmoronou. Mas dos escombros, construímos algo mais forte, mais verdadeiro. Sofia não é minha neta de sangue. Ela é minha filha de coração. E isso é mais do que suficiente. É tudo. Hoje, quando olho para Sofia lendo na varanda, no mesmo lugar onde eu lia quando tinha a idade dela, entendo algo profundo. Família é uma escolha que fazemos todos os dias. É mostrar presença quando é difícil. É amar quando dói.
É lutar quando parece impossível. Júlia está aprendendo isso agora. Está tentando ser presença na vida de Sofia, não como mãe que nunca foi, mas como pessoa que quer conhecer essa menina incrível. Às vezes é desconfortável. Às vezes, Sofia não quer vê-la. Mas há progresso, lento e doloroso, mas real. Lara manda cartas de vez em quando. Sofia as lê, às vezes responde. Não é relacionamento de mãe e filha, mas é conexão. É honestidade. E, por enquanto, é suficiente. Quanto a mim, continuo sendo vovó. Continuo sendo a pessoa que seca lágrimas, que assina boletins, que prepara o lanche favorito, que conhece todos os medos e sonhos. Continuo sendo mãe, mesmo que o título oficial seja outro. E aprendi que, às vezes, a vida nos dá exatamente o que precisamos, mas não da forma que esperávamos. Eu queria ser avó. Acabei sendo mãe de novo. E foi a maior bênção que poderia receber. Então te pergunto, você acredita que amor pode ser mais forte que sangue? Já teve que escolher entre verdade biológica e verdade do coração? Já lutou por alguém que amava mesmo quando o mundo todo dizia que você não tinha direito? Porque eu lutei e vencei. Não porque tinha dinheiro, ou poder, ou conexões. Venci porque tinha 12 anos de amor incondicional como prova. E no final, amor sempre vence. Conta sua história nos comentários. Quero saber, quem é sua família de coração? Obrigada por assistir até o final. Sua presença aqui significa muito para mim. E não esquece de conferir o próximo vídeo que já vai aparecer na sua tela. Tenho certeza de que vai te emocionar tanto quanto esta história. Até a próxima. E lembre-se, você